Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui mais um programa, mais um episódio aqui da Imobverse. Programa esse que a gente vai conversar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, como sempre a gente tem feito aqui com todos vocês. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Continue nos assistindo, nos privilegiando com a sua audiência, que é muito importante. E como sempre, como eu falo sempre, siga-nos nas nossas principais plataformas, né? Curta aí os nossos vídeos, faça a sua inscrição no canal ou nos canais que a gente hoje está habilitado aí na internet para que você possa acompanhar. A gente sempre está inteirado aqui com os assuntos. Como sempre, aqui estamos Rodrigo, Sartori e Alan. Marcel. Maravilha, vamos lá para continuação dessa nossa saga do mercado e do universo imobiliário. E é mais uma vez uma honra compartilhar a mesa com vocês aqui. No início agora de uma nova jornada, de um novo mês, todos uniformizados aqui, né? Hoje agora todo mundo bonitinho vamos aqui, até, né? Sim. E vamos em frente. É isso aí, Alan, isso aí, Magno. Que delícia estar aqui de novo, né? Mais um ciclo, mais um começo aí de ciclo. E é isso aí, estamos no Imobverse, onde o universo do mercado imobiliário acontece. Isso aí. É isso aí. A gente vem falando de uma série muito interessante dessa jornada e, na verdade, nós falamos no último programa sobre a parte de prospecção e pesquisa de mercado, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui de um tema muito estratégico, muito importante para quem está acompanhando aí, para quem é incorporador. Eu, inclusive, vindo para cá, eu estava ouvindo uma proposta de um projeto que um amigo de mercado aí ofereceu, né? E na hora eu perguntei para ele, inclusive, o tema que a gente vai falar aqui hoje para vocês, que é viabilidade econômica. Olha que legal. E existe aí uma questão que as pessoas deixam, né, naturalmente de olhar, porque viabilidade, ela ainda mais se tratando de um projeto econômico, que as margens são menores, é extremamente relevante fazer essa análise, fazer essa observação, porque senão, literalmente, você pode ter um prejuízo, né, ao invés de uma lucratividade. Então, falar um pouquinho tema muito disso, delicado, né, Magno? Assim, muito fechado. Não é todo mundo que abre esses cálculos, né? São poucas pessoas que conhecem. Por exemplo, eu mesmo, vou falar por mim, né? Eu tenho esse conhecimento muito raso, né? Geralmente, quando esse assunto chega na mesa para mim, ele já chega muito já trabalhado. Mastigado, né? Já chega muito mastigado e esses cálculos não são muito abertos. Né? Então é um tema que eu particularmente, eu vou contar muito com agora jogar seu conhecimento na mesa aí, eu vou... Hoje a gente que vai pra cima de você. Você tem essa experiência toda aí já e essa bagagem relacionada a essa parte que no marketing é igual, Rodrigo. Pra gente, a gente até ouve, né, falar sobre a construção da viabilidade, né? No final das contas eu vou acabar perguntando qual que é o valor geral de o VGV aí para marketing, né? Porque isso já foi construído lá. Então hoje a gente que na verdade precisa aí da sua experiência. A viabilidade, vamos lá, como que é a estruturação de uma viabilidade? Né? Obviamente existe um fator muito preponderante dentro de uma viabilidade. Custo de obra. Por quê? O custo de obra ele vai variar, depende muito da empresa. Então, vamos dar um exemplo, e aí eu vou chamar a atenção de alguns pontos da viabilidade. Então, como construir uma viabilidade? Porque, às vezes, você acha um bom terreno, tá? Mas, para construir essa viabilidade, existem algumas etapas que você precisa seguir. Você precisa analisar os elementos envolvidos na viabilidade, porque se isso não for muito bem conduzido, isso pode dar um problema muito grande. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é que a viabilidade, o principal personagem da viabilidade chama-se obra. Tá. Por quê? Porque a obra representa do VGV, em média, de 45% a 60%, vai. Caramba. Por que 45% a 60%?
Depende do projeto, do escopo, se é um vertical, se é um horizontal. Uma coisa é você vai construir um prédio, outra coisa é se você vai construir uma casa. Uma coisa é o tipo de terreno que você vai construir, uma coisa é você construir uma casa, né, num terreno em planície, né, sem muita aclive ou declive, enfim, tem uma série de fatores que vão impactar essa oscilação do custo da obra. Imagine você vai desenvolver um terreno, ele é muito bom, muito bem localizado, mas ele tem uma topografia acidentada. E aí eu já quero fazer, já dentro desse assunto aí que você está falando da viabilidade do terreno, isso daqui é a proposta que a gente vai trazer hoje aqui, de esclarecimento da viabilidade, ela é tanto para uma incorporação vertical, quanto para uma casa? Não, serve para qualquer tipo de construção e incorporação. Okay. Então, vou dar um exemplo. Quais os tipos que a gente... Vamos citar alguns exemplos mais clássicos aqui. Você pode fazer... Digamos que a gente esteja falando de um condomínio de casa, horizontal. Tá, mas na hora vem na nossa cabeça o seguinte, tá? Casa, qual é o tipo de fundação? Normalmente é um radier, né? Que é um tipo de fundação mais simples, né? Mais prático. Quando você pensa numa casa, você tem uma complexidade menor de construção. Naturalmente o custo é menor, né? Mas isso depende do terreno. Porque pensa só, um condomínio de 200 casas. O prédio está localizado numa concentração de terreno menor. Sim. Num raio menor. Quando você fala de 200 casas, você está falando do quê? De uma amplitude geográfica dentro do empreendimento maior. Então, por exemplo, para você fazer 200 apartamentos, fazendo aqui uma analogia, 5 mil metros mais ou menos, você faz 200 apartamentos. 5 mil metros, você não faz 200 casas. Para você fazer 200 casas num terreno plano, você precisa de 50 mil metros. 50 mil metros, então você tem uma amostragem de terreno muito maior. Dificilmente você vai achar 50 mil metros, dependendo da região, né, um terreno plano. Totalmente plano, Então, aí começa a brincadeira de custo. Porque, de repente, você vai fazer uma casa, tá? Mas aí você fala, olha, o terreno ele tem 7% de declive. Então, você vai ter que vir fazer cortes, muros de contenção, arrimo, outras coisas dessa natureza de ordem técnica. Corte de terra, aterro, tem toda essa conjuntura que vai ter um impacto. Se por um lado a construção e edificação da casa às vezes é mais simples, por outro lado, essa expansividade do terreno pode trazer algumas complicações e análises que são que precisam ser colocados na hora de desenvolver o custo. Então, estou falando aqui de uma coisa simples de terreno, né? Então, mas posso fazer só uma outra dúvida aqui hoje, pessoal, vamos lá, hoje o marketing vai fazer uma entrevista de viabilidade, porque esse assunto só chega lá no final da esteira, então, dúvida aqui, ó. Você falou no início que a obra é fundamental na viabilidade, o custo de obra, certo? O custo do terreno também é um impacto que deve ser muito bem avaliado. Por exemplo, se for um terreno com muito declive, que vai ter que ter muita movimentação de terra, se for uma área ambiental que tem reflorestamento, esse tipo de coisa impacta também na viabilidade? Até antes do Magno responder, assim, ele estava explicando ali e eu tava cabeça aqui, né? Overthink. A cabeça aqui estava fritando. Legal, se o custo de obra já representa aí de 45% a 60%, né, e eu estava pensando, a construção do horizontal, né, das casas, né, se ocupa muito mais terreno. Eu estava pensando, então o custo do terreno, às vezes, ele é, na realidade, o terreno é muito caro. Só que eu estou olhando muito com a cabeça de São Paulo. Né, então o custo do terreno em São Paulo, o metro quadrado ele é muito alto. Mas aí veio a conta, né? Mas o custo da obra representa 60% do VGV. Né? Como ponderar isso? O que custa mais, a obra ou o terreno? E em qual região a gente está falando? Né? Então, só voltando, sentido. Só complementando a sua pergunta aí, porque tem o custo do terreno e tem o custo da obra para acertar o terreno. Né? Vamos lá. Eu vou explicar um pouco de ponta a ponta em relação a essa concepção de custo, que daí eu entro na sua resposta em relação ao custo do terreno. Então, assim, como que a gente começa para fazer essa construção, então? Vamos lá. A gente foi lá, prospectou uma área, fez pesquisa de mercado, o estudo, tá? Fizemos um estudo de massa e aí a gente começa a fazer agora estudo de viabilidade econômica financeira. Porque daí, cada área, vamos lá,
cada área começa então a fazer a sua lição de casa. Então, o que é nada mais, nada menos uma viabilidade? Então, vou dar um exemplo. Existe a viabilidade, existe uma série de ações que elas precisam ser feitas por diversas áreas. Você quer ver um exemplo? O financeiro entra na viabilidade não só para fazer a concepção, mas o financeiro entra lá para ver qual vai ser a exposição de caixa, ele entra para ver o custo do dinheiro, ele entra para ver, vai expor 10%, qual é a modalidade de financiamento? Esse empreendimento é um financiamento na planta? Vai ter aporte financeiro? Vai ter fundo imobiliário? Vai ter aporte de capital? Tem investidor? Uma série de situações que precisam ser ponderadas. Por quê? Porque isso gera custo. Isso vai compor de alguma maneira o custo da viabilidade. Quando você olha para o marketing vai lá, então ele já houve custos despendidos pelo comercial, pela venda, pelo marketing, por todos os departamentos, pela equipe técnica de projeto. Então todos os departamentos começam, então esse é um trabalho de quem? Da incorporadora. Tá. Aí entra uma coisa que eu quero chamar a atenção de quem nos acompanha, que é o seguinte: quando você tem a construtora vindo fazer a viabilidade, aí pode dar um problema. Porque a construtora ela vai fazer uma análise muito mais técnica e estática de custo. E aí você, às vezes, qualquer 0,5%, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 0,8% começa a ter um impacto substancial. Então, na verdade, a viabilidade econômica, ela tem, o cerne dela, ela é voltado para quem? Quem faz essa análise? A incorporadora. Porque a incorporadora é quem gerencia o negócio. A construtora é quem constrói a obra. Então, a construtora ela fornece dados de custo de obra. Quanto vai custar essa obra? Porque vamos lá, entendeu? Então, o que acontece? A gente pega o estudo de viabilidade, o estudo de massa, né? Pegamos a prospecção do terreno, pegamos todos os elementos de pesquisa de mercado, falamos, o produto que melhor se encaixa aqui é esse, então a gente fez um estudo de massa, então nesse terreno vão caber aqui X unidades e pela pesquisa de mercado o preço que comporta é esse, vai ser o Minha Casa Minha Vida, ponto, ok? Aí você joga agora o seguinte, tá bom, que eu vou precisar de grana, de verba para poder fazer isso aqui? Quanto que eu vou gastar? Aí a estratificação da viabilidade. Vamos pegar um exemplo simples, né? Vai ficar mais palpável se a gente ilustrar. Vamos pegar um modelo de um terreno de X metro com... Vamos pegar um exemplo de um terreno de 5 mil metros, tá? Numa região de interior que vai fazer o Minha Casa Minha Vida, R$250 mil. O apartamento, tá? Tá bom. Um exemplo. Vamos lá. Então, você pega lá... 200 apartamentos, 250 mil, você está falando um VGV de 50 milhões. Ok? Então, você começa a estratificar a viabilidade. Então, você vem lá desde o terreno. Então, terreno, você já vem na primeira situação. Tá, o terreno ele tem uma parcela lá que é o seguinte, como é que eu vou pagar esse terreno? Aí já começa uma primeira amostragem muito importante lá na hora que você vai prospectar. E lembra que uma vez nós gravamos um episódio que nós falamos da estratégia do negócio? Se você não define muito bem a sua estratégia lá, lembra que eu falei, isso vai ter impacto lá no futuro, que é o quê? Digamos que você não definiu que a sua estratégia fosse adquirir terrenos onde você não aportaria nenhum real. E que estrategicamente você disse, eu só vou fazer negócios quando o terreno permitir 100% de permuta física ou financeira. Perfeito. Tá? Então, se você não tem isso muito claramente definido, o que acontece? Apareceu um terreno, tá? Que ele custa 5 milhões. Muito bom, bem localizado. Mas o proprietário fala assim, ou o corretor chega e fala o seguinte, mas precisa dar 1 milhão de entrada, na aprovação do projeto mais 500 mil, e se você não tem uma política pré-definida, alguém na mesa fala, cara, vamos se esforçar aqui, porque isso aqui é bom, nós não podemos perder isso aqui. Posso fazer uma ponderação aí dentro desse assunto? Uma dúvida. Se esse terreno, digamos aí, de 5 milhões, ele seria o mesmo modelo que a gente estava tratando no exemplo, de um VGV de 50 milhões? Numa área aí de 5 mil metros? Sim, esse modelo. Corresponde a 10%. Não, esse modelo é exatamente isso que eu estou te falando, um terreno de 5 milhões. Então um terreno de 10% aí do...
Varia. A princípio eu falei que ele custa 5 e nesse caso de 50 milhões ele proporcionalmente está custando 10. Certo. Só que aí que entra, né, um detalhe mais específico. Então, vamos lá. Voltando aqui o raciocínio é o seguinte. Você pega lá 5 milhões, mas aí alguém disse para você 1,5 milhão você precisa dar em cash. Em cash, tem que fazer aporte. Mas lembra, se você não definiu a estratégia, que você não faria negócios, tá? Que fosse com 100% de permuta. Olha só. Outra estratégia. Eu não vou fazer nenhum negócio num raio maior de 100 km da minha base. Sim. Por que isso? Porque isso vai afetar custo. Sim. O aporte, você tem a questão do quê? Da exposição de caixa. Sim. Ou seja, você vai ter uma exposição maior, seu custo na viabilidade será maior. 2, porque de repente você estipulou 50, 100 quilômetros, ou no meu estado, ou na minha região, eu só faço na região sudeste. Mas digamos que o cara vem, eu tô aqui em São Paulo, aparece um terreno lá no norte do país, no nordeste, é muito bom, cara, mas está longe da minha logística. Isso vai ter um custo na viabilidade. Há uma diferenciação em relação também a custo. Então, existem regiões mais caras, outras mais baratas, hoje a mão de obra. Eu tenho mão de obra naquela cidade, achei um terreno muito bom, mas fica numa cidade no interior que não tem mão de obra, não tem nada. E assim, e aí, cara, tá bom, é muito bom. Né? É a mesma coisa de você você acha um terreno muito bom, mas não consegue edificar, não consegue. Então isso vai ter... Então, tá vendo como que é importante? Quando a gente falar de viabilidade, a gente tem que remeter. Sim. E um erro que muitas vezes acontece de forma frequente para as incorporadoras e construtoras, o primeiro é aquele que eu disse. É a construtora fazer a viabilidade. Não é porque o custo representa a maior parcela de que você tem que ter esse olhar estático de construtora. Quem faz a análise da viabilidade é a incorporadora, é a divisão de negócios. Não é a divisão de obra. A obra é estática. Eu não estou dizendo que a engenharia, que a obra, que a equipe técnica não tem condições. Não é nada disso. Não estou falando aqui de capacidade intelectual. Eu estou falando aqui de gestão de negócio. Estamos falando de estratégia de negócio. Sim. Então, começa lá. Então, você está vendo como que começa a fazer sentido, né? Essa jornada da incorporação, você primeiro ter um planejamento estratégico muito bem definido. Porque, de repente, um cara lá da empresa vem e fala, achei uma área, tal. Pô, a área é boa, bem localizada, mas tem que dar aporte. Cara, a gente definiu que a gente não vai. Por quê? Porque quanto custa 1 milhão para você fazer exposição? Quanto custa 1 milhão para você descapitalizar? Perfeito. Só que, olha só, o mais importante. Agora, vamos falar agora do ponto de vista de marketing e de comercialização. O que significa 1 milhão aportar na esteira comercial para start do negócio? Se eu estou falando de um VGV de 50 milhões, se eu falar do praxe de mercado que 2%, então a sua verba de marketing seria 1 milhão. 1 milhão. Você tem toda a verba de marketing disponibilizada. Aí sabe o que acontece? Você aporta no terreno, né? E na hora de lançar você fala, então, a caixa tá apertada, vamos tentar fazer com 0,5% arrancada. Você não tem arranque de venda. Se você não tem arranque de venda, você não tem tração de venda, você demora mais para vender. Se você demora mais para vender, o seu payback, né, todos os seus indicadores financeiros, a sua TIR, a sua geração de caixa, o EBITDA, tudo aquilo que você estratifica na viabilidade começa a ser prejudicado. Por quê? Porque você fez errado lá na largada. E só um pedacinho de crédito aqui. E se você demora mais para vender, vamos supor, você fez 30 vendas no primeiro mês, né, e você precisaria de fazer 90 vendas para atingir a demanda mínima. Passou a data da demanda mínima, você perdeu aquelas 30 vendas porque caiu. O cliente mudou renda, perdeu renda. Ou seja, as 30 primeiras vendas que você fez, você já perdeu. O impacto é absurdo. É absurdo. Não é só, olha só, não tem só na formatação da demanda mínima, não. Falando em se fosse Minha Casa Minha Vida, né? Você tem um impacto comercial gigantesco. Porque você vai ter que fazer mais esforço de marketing. Porque se você não... Só concluindo. Se você não fizer
se você não conseguir lançar corretamente, a gente vai chegar na viabilidade de lançamento, mas se você não consegue lançar corretamente, você não vende. Se você não vende, você não formata demanda. Se você não formata demanda, você perde credibilidade. Se você perde credibilidade, o mercado afugenta. Se o mercado afugenta, você tem que gastar mais dinheiro. Se o mercado afugenta, você tem que pagar mais comissão para trazer ele de volta. Aí a viabilidade começa ainda mais a ser prejudicada, porque você começa a fazer o quê? Você começa a ter que gastar mais daquilo que você previa pelo simples fato de você não ter feito corretamente o lançamento dentro de uma estruturação de viabilidade. Então, a viabilidade nada mais é, cara, de que você planejar um negócio corretamente para você, de fato, receber lucro. E aí, o final das contas se você não souber fazer uma viabilidade correta, com base estruturada, fundamentada no planejamento estratégico, sabe o que vai acontecer? A rentabilidade da incorporação, que gira em média, tem gente que depende muito do cenário, porque se tem investidor, se não tem, mas vamos lá, de 8 a 18, 20% no máximo no econômico. Aí o que acontece? Isso é lucro. Lucro líquido. Aí o cara que esperava 15, 16, fecha com 7, 8. 5, isso se não fechar com prejuízo. Negócio, eu já vi prejuízo. Então, é só essa linha. Você ia perguntar. Eu acho que tem duas coisas que foi dito aqui que eu não sei se todo mundo entende. A gente fala bastante isso daqui, vira um papo corrido aqui, mas duas palavras aqui me chamaram a atenção que talvez nem todo mundo entenda. Primeiro que você falou que foi a pesquisa de massa, estudo de massa. Acho que não sei se é claro para todo mundo o que significa. E o segundo foi agora mais recente, que é sobre a questão da demanda mínima. Demanda mínima. Então, voltando aqui, Magno, o que significa a demanda mínima dentro do projeto? Porque eu não sei se é claro para todo mundo. Tá. Demanda mínima. O Rodrigo vai explicar isso claramente, mas estudo de massa é literalmente o seguinte: você pega o terreno de 50 mil metros e você fala, o que eu consigo colocar aqui dentro? É um estudo de massa, onde você viabiliza ali dentro daquela circunferência, fazendo uma analogia didática bem simples, você pega o terreno de 50 mil metros, cara, o que eu consigo colocar aqui dentro? Seja ele horizontal, vertical, ou misto, ou pode ser uma fachada ativa com comercial, ou seja, quero fazer residencial, depende do uso de solo, ou que é aquilo que permite a legislação. E a demanda mínima, eu entendo, mas eu vou passar aqui pro mestre Rodrigo, de crédito, então, o Mr. Esclareça aqui na nossa conversa para quem está acompanhando, e talvez nem todo mundo que está aqui é incorporador, construtor, mas está nessa cadeia de negócio aqui de conhecimento ou faz, do universo. Acho que tem isso também, mas tem gente que assiste, né? Porque a gente está falando de um projeto, um case aqui para exemplificar para as pessoas que estão assistindo, para entender melhor. Um projeto de 50 milhões de VGV com 200 unidades a 250 mil, e estamos falando de um projeto de financiamento na planta Minha Casa Minha Vida. Com terreno de quantos mil metros? Terreno em torno de 5 mil metros. E aí tem a questão que eventualmente tem alguém assistindo que não trabalha com essa modalidade. Então, entende dessas nomenclaturas, mas não sabe como que funciona dentro do âmbito do financiamento na planta, que nesse caso... em alguns casos, né, Rodrigo, exige a demanda mínima, né? Exato. Sim, eu vou explicar da melhor, da forma mais fácil possível, né? O que seria a demanda mínima. Então, o incorporador, para ele não se descapitalizar, ele faz um projeto associativo, que nada mais é do que pegar a verba da construção, o recurso da construção com o banco. Em geral, vai ser com a Caixa Econômica Federal. Então, ele pega esse recurso com o banco vai fazer o aporte para a obra, porém, né, ele precisa fazer um financiamento, ele precisa financiar um mínimo de unidades possível no mesmo momento. Então, é a primeira assinatura. Para 200 unidades, geralmente vai ser 30% do projeto, então a gente está falando de 60 unidades. Então, ele tem que fazer a primeira assinatura em até 90 dias ali, de 60 unidades ao mesmo tempo. Então, vamos supor que esse incorporador, e aí no exemplo que a gente deu, ele fez um lançamento fraco, fez umas vendas fracas e ele fez 30 vendas apenas, né? Se ele fez 30 vendas, vão faltar 30 vendas para fazer essa demanda mínima. Bom, só que ele aprovou crédito para 30 famílias, esse crédito tem uma validade. Se ele não fizer rápido essas outras 30 vendas, ele vai perder essas 30 famílias que ele... Vai ter que revisar o crédito. Vai ter que revisar o crédito. Só que e se mudou o perfil financeiro dessa família? Então, esse cliente que comprou... É o famoso pode cair essa venda aí. Pode cair essa venda. Então, ele tem 30 vendas feitas, mas não garantidas. E eu já vi caso de projeto que lançou lá, fez... Eu
Tô, inclusive, com um caso desse na mão, de um projeto que fez 10 vendas, um projeto de 250 unidades, fez 10 vendas porque a força de venda entendeu que não era para ficar lá. Menos então, 10%, então. E aí um começa a ver o outro, e os corretores hoje já entendem muito disso e começam a falar, e eles começam a jogar a venda para outros projetos que já fizeram, já cumpriram com a demanda mínima, por medo de perder, de não receber esse comissionamento. Então isso é a demanda mínima, que é fazer o mínimo de assinatura possível para manter o projeto com o PJ contratado da Caixa. Né? De uma maneira mais fácil. De uma maneira bem técnica aqui, mas talvez, acredito que tenham pessoas nos ouvindo que são o cliente final. Exato. São pessoas que estão aqui consumindo de informações do universo imobiliário. E quando a gente tira um pouco a linguagem técnica, me veio à mente aqui uma situação que a gente conheceu na região, de uma incorporação que iniciou a obra, inclusive, mas não bateu a demanda. E eles tiveram que paralisar o projeto, cancelar o projeto. Né? Então, as pessoas que investiram, pensando desse aspecto agora, tirando a parte técnica, é uma grande frustração, um prejuízo. Isso tem um desdobramento terrível. Deixa eu só voltar um pouco aqui, que eu acho que também fica interessante falar. A demanda mínima, no caso, existe dentro da viabilidade, que é a linha, o roteiro que a gente está fazendo aqui, tem um outro ponto, vários, né? Eu tô ainda na viabilidade do terreno, nem cheguei ainda no custo da obra. Quando você faz o estudo de massa, que é o que cabe no terreno, e quando você faz essa questão de demanda mínima, dentro da concepção, isso está no planejamento estratégico que você avalia. Então, o que é fazer projeto Minha Casa Minha Vida, uma incorporadora? Como que ela faz isso daí? Vamos lá. Se o VGV é 50 milhões, tá? Se o VGV é 50 milhões, você tem, então, a seguinte situação. Se o custo da obra representa, vamos pegar aqui um pressuposto de que o custo da obra representa 50%. Então, o que acontece? Você entra com esse projeto no banco, tá? Você apresenta esse projeto para o banco. Para fazer o Minha Casa Minha Vida, você tem que ter no mínimo 2 certificações. Então, você que está assistindo, que é incorporadora, sabe muito bem que é o quê? Primeiro, você precisa ter o famoso GERIC, que é gerenciamento de risco, que é nada mais, nada menos do que a habilitação da empresa junto ao banco. Uma espécie de garantia ali de estabilidade? Uma linha de crédito, né? É o cadastro. É o cadastro. Isso é um cadastro. Então, vamos supor, se a construtora fosse uma pessoa física, era como se ela chegasse lá e apresentasse todos, apresentasse a sua vida. O que a construtora apresenta para a obtenção do GERIC? A Caixa, ela avalia nada mais, nada menos do que 3 fatores: passado, presente e futuro. Então, para você obter um GERIC, você tem que ter essas 3 características avaliadas pelo banco. Passado, balanço. Sim. Então, ninguém avalia o seu passado como empresa, como uma natureza jurídica, né? Você não pode... Se você chegar lá na gerência do banco, hoje, pessoa física, e falar assim, olha, eu sou o Alan, eu ganho X mil reais por mês e eu quero que você me dê uma carta de crédito aí. Eu falo, Alan, você pode falar que você ganha tanto. Então, a consultora vai lá, apresenta o balanço dos últimos 3 anos, normalmente, e o banco faz uma análise. Presente é o quanto ela tem de saúde de todos os aspectos. Que tipo, né? O banco avalia, cara, o que você tem de, por exemplo, dívida trabalhista, processos jurídicos, né? Saúde financeira naquele momento. O passado vai mostrar um pouco como está seu presente por meio do balanço. Ela vai pedir lá os seus balancetes atuais, vai pedir para você como que está seu quadro de disponibilidade financeira, ou seja, o que você tem de dinheiro, qual que é o seu grau de endividamento. Então o banco vai olhar isso. E uma outra questão, na obtenção do GERIC, ela vai olhar o seguinte, tá, beleza, você tem aqui um balanço que demonstra que você faturou X milhões nos últimos 3 anos, em média, você tá com seu caixa em dia, você tem uma estrutura, tá, mas o que você quer fazer? Então, normalmente você apresenta lá um projeto e o banco vai lá e ele homologa vocês. Você passa, então, a ter o GERIC, ok? Bom, a outra certificação é o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade da Habitação, né? Que é nada mais, nada menos da certificação que o banco exige, principalmente o fundo curador do FGTS, que é quem libera dinheiro para o Minha Casa Minha Vida ou qualquer situação, para poder te liberar recurso. Então, você tendo essas 2 certificações, você consegue habilitar a sua empresa, a sua construtora, para poder certificar junto ao banco. Ok. A questão do ISO entra aí também? Ou seria um plus?
O ISO não entra. Não precisa. Aí você tem essa questão. O próximo passo, então, você foi lá e enquadrou a empresa. Ok? Beleza. Lembra, o GERIC tem validade em média de 1 ano. Então, como que funciona? A partir do momento que você está homologado junto ao banco, você vai lá e apresenta um projeto. Então, para você fazer o financiamento desse projeto junto ao banco, você apresenta esse projeto, né? E aí o banco vai fazer uma análise específica desse projeto sobre 3 âmbitos também. O primeiro âmbito é o técnico. Ou seja, aí você entra com o projeto junto à engenharia do banco, e a engenharia do banco vai fazer uma análise técnica de tudo. Então ela vai pedir para você o projeto aprovado na prefeitura, vai pedir para você todos os arquivos, vai pedir para você preencher uma série de relatórios. Normalmente a ficha resumo do empreendimento, uns fala FRI, outros fala FRE, enfim, a ficha resumo do empreendimento. E você apresenta um cronograma, custo e tudo mais. A Caixa pega esse custo, analisa e fala, peraí, você falou aqui que vai construir aqui. Então o banco pega, ele homologa tecnicamente o seu projeto e o custo do projeto, que a Caixa lá tem uma nomenclatura dentro da FRE, que é o CTO, custo total da obra. Só que o custo total que a obra faz, que a Caixa faz, é diferente do custo da execução da obra. Por quê? O banco, ele faz o quê? Você tem aqui o custo raso da obra, que eu falo custo é o custo efetivo, o custo nominal. Para eu colocar esse bloco, esse concreto, fazer e dentro desse terreno 200 unidades vai custar 20 milhões. Ô Magno, mas você falou que era em torno de 50%. Tá, digamos que custar então 20 milhões, um pouquinho menos de 50%. Ou vamos lá, que custa 25 milhões, tá? Na ficha resumo do empreendimento, o banco vai colocar lá outros custos. Custo de comercialização, seguros, uma porrada de coisa, que inclusive eu acho que depois a gente pode trazer até temas específicos para falar dessa engenharia financeira. A gente tem, na verdade, nessa jornada que a gente está falando, a gente vai falar mais detalhes dessa engenharia financeira, mas vamos seguir aqui para complementar o raciocínio. Aí o que acontece? Ela coloca lá custo de comercialização e tudo, e aí no final das contas, chegou-se a um custo de 30 milhões, tá? O que o banco faz? O banco fala assim, olha, ou empresa, ou construtora, para eu poder liberar recurso para você, porque o VGV é 50, o custo é 30, eu preciso que você me apresente uma garantia de 30 milhões. Porque além do custo que a Caixa valida com base em SINAP, né, que é o que rege os custos, é uma referência, né? Sim. Porque a Caixa não pode adotar a referência da Caixa hoje, a SINAP, ela não tem pode. Tem um parâmetro, né? Como tem o CUB, como tem os indexadores do mercado, a Caixa normalmente usa essas referências. E aí o que acontece? Ela pega então essa referência e fala para a empresa, olha, você precisa me dar em garantia 30 milhões de reais. Quando você me der 30 milhões de reais, eu vou lá e coloco a minha placa na sua obra e eu libero a contratação da demanda mínima. Só que daí você fala assim, 30 milhões? Como é que eu formato 30 milhões? Então eu tenho que dar isso em garantia para o banco. Mas lembra do GERIC? Aí a Caixa fala assim, então a primeira questão é a homologação técnica. Homologou tecnicamente? Parte documental, jurídica. Documentação da construtora, da incorporadora, do terreno, dos sócios, do cônjuge. Validou? Nota jurídica saiu? Tá válido? Tá válido. Agora vai para a validação comercial. O que é a validação comercial que o banco faz para liberar a contratação da demanda mínima? Ela vai lá e avalia o seu GERIC. Deixa eu ver aqui quanto que você tem de cheque especial. Isso é o PJ. Olha, vamos fazer o seguinte. Construtora, eu vou te dar 15 milhões de reais de PJ. 15 milhões? Maravilha. Eu tenho que oferecer um custo de quanto? 30. 50%. Então, fala, o que eu preciso agora? Mais 50%. Esses 15 milhões, ele pode vir através de venda, garantia do terreno, tá? Obra. E também pode vir, né, de aporte financeiro. Mas vamos lá. Aporte financeiro, quase ninguém faz. Mas o que você vai aportar? Próprio ou de investidores? Não, indiferente. O dinheiro está na conta, o banco não faz. O banco fala, olha, se eu tiver, por exemplo, hoje, lógico que o banco vai exigir lá uma quantidade mínima de pasta, normalmente 20% e tudo mais, mas pensa comigo, 15 milhões. Aí o que acontece? Você fala, então eu tenho mais 15 milhões para
chegar nesse nível, nesse número que o banco exigiu na matriz de contratação. Porque o que acontece? Lembra? Tecnicamente, juridicamente, comercial. Lá na matriz comercial, ele vai te entregar um relatório, né, o banco te envia lá uma matriz, né, uma planilha que fala, olha, você tem 15 milhões de PJ e 15 milhões, ó, vamos fazer o seguinte, 30% você me dá, ou 40% você me dá em pasta, e 10% você me traz através de execução de obra. Então, beleza, completou os outros 50%. Você pode variar isso. Eu posso falar assim, peraí, mas eu iniciei a obra. E eu falo pro banco, ô banco, envia a engenharia lá na obra, porque é o seguinte, eu fiz canteiro, limpei terreno, eu tenho projeto, o banco vai lá, envia a equipe técnica que faz uma medição na obra, né? Faz uma PLS, uma planilha de lançamento de serviços, e aí fala, ó, o engenheiro vai lá e fala, ó, realmente tem 1% aqui executado. Pô, 1% de 30 milhões a 300 mil, então, ó, mas pode ter 10. Então, 10% de 30, 3 milhões. Então, 15 eu tenho de PJ, 3 milhões eu tenho. Esse eu tenho pode ser eu tenho executado ou eu planejo executar. E aí eu peço a medição lá perto, lá na frente, quando chegar aquele... Isso está relacionado ao planejamento. Faltou, então, 17. 17. Faltou, então, 12. Eu peguei 3%, 18, tá faltando 12 milhões. Esses 12 milhões é em pasta. Normalmente é em pasta. Mas o que pode acontecer? Você fala, tá bom, Caixa, aceita. Eu lanço o empreendimento e dá bom nas vendas, se for feito corretamente. Aí o que acontece? Você pode substituir a necessidade de execução da obra, falando, Caixa, é o seguinte, eu não quero nem medição na obra inicialmente, eu vou apresentar as garantias em pastas de cliente, ou seja, eu vendo e apresento o crédito do cliente é uma garantia. Quando eu bato, então, 30 milhões, que é o mínimo que o banco falou, eu libero, bateu 30 milhões, o banco dá um comando, o famoso primeiro ateste, que ele fala assim, olha, pode convocar os clientes para assinar o grupo, o lote da demanda mínima. Esse é o lote. Assinou, aí a próxima venda a gente chama de agregação, né, Rodrigo? E aí vai fazendo. Para fazer esses 12 milhões aí a 250 mil unidades, precisam de 48 vendas, então. Só que não chega a ser, né, não é linear, mas em torno disso. Média, né, está falando aí de 25% de venda, então ele varia, ele tem essa variação. Então, entendam bem, quando você tem essa jornada de viabilidade, quando você começa a desenhar a viabilidade, tá vendo o tanto de coisa que você tem que... O que eu costumo dizer pra gente aqui, tudo é sempre a ponta do iceberg. Quando a gente entra em cada assunto aqui, dá programa de horas. E olha que eu citei aqui, né? Terreno, prospecção, falei né, dessa questão de custo de obra, né, no caso. E aí citei aqui o exemplo do banco. Por que eu citei o exemplo do banco? Porque, estrategicamente, se você decide não aportar na compra do terreno, se você decide não executar a obra, você vai ter que ter uma força maior na hora que você lançar. Exatamente. Porque, resumindo, e aí quem está assistindo a gente é da área comercial ou de vendas, ou de marketing, ou de crédito, vai entender muito bem o que eu vou falar aqui. Que é assim, ó, você ouve o seguinte recado da incorporadora da consultora. É o seguinte, a gente vai ter aqui 50% PJ e 50% vocês precisam formatar a demanda através de venda. Não vai ter aporte, não vai ter obra, né, e não vai ter garantia de terreno. Aí o que acontece? Tem que torar o pau para poder vender. Aí que o Rodrigo falou dos clientes, você estava citando, entra o quê? A hora que você assina o PJ, o PJ hoje tem validade de 6 meses. Ou seja, se em 6 meses você não apresentar o custo de 30 milhões sob garantia do banco... Que é para bater a demanda. Que é para... Não é nem para bater a demanda ela é específica, ela pode ser 50%. A questão é, você garantiu o custo total? Se é 100% com demanda, porque pode ser o quê? De repente você fez um planejamento de ser 30%, 40% com demanda e 10% de obra. E aí a engenharia não executou. Exato. E é só até uma coisa que a gente nem falou aqui, mas eu já salvei, por exemplo, empreendimento com
uma técnica que a gente nem citou aqui, que é o EVV, né? A planilha de... Sim, o estudo de velocidade de venda. Exatamente. Então você, em última chance, apresenta lá pra caixa. O golpe de misericórdia. O salva eu, cara. Salva eu. Fala, pelo amor de Deus, ó, eu não vendi ainda, mas eu prometo que eu vou vender nessa velocidade. A gente... E a gente... né? Pô, você tá vendo como que é amplo? Desenhar uma viabilidade não é tão simples. E se você não olhar estrategicamente como que você vai lançar o empreendimento, a sua viabilidade ela está comprometida. Total. Então tem muita gente no mercado imobiliário. Presta atenção no que eu estou falando. Tem muita empresa quebrando, perdendo dinheiro, não ganhando mais dinheiro, porque não sabe fazer viabilidade, porque não tem planejamento estratégico. Aí o cara não tem planejamento, não sabe fazer viabilidade, sai fazendo. Aí quando você pega qualquer prédio, tá, que atrasou a obra, quando você pega qualquer empreendimento parado, quando você pega qualquer empreendimento fraco em venda, quando você, cara, ele errou nas etapas antecessoras, mas principalmente no planejamento estratégico e na viabilidade. Não é nem no estudo de mercado, porque não tem como você errar no estudo de mercado. Cara, se você chama uma empresa, né, uma pesquisa de mercado, fala, pesquisa de mercado, cara, não tem como ele falar, aqui cabe, né, um apartamento igual tem lá em Marte. Ele não vai dizer isso. O cara vai trazer pra você e falar, aqui cabe apartamento, 50 metros, 60 metros, 80 metros. Não tem como errar nisso. Aonde que tá o erro? É o cara aportar dinheiro, é o cara falar que não vai fazer obra, mas precisa de pelo menos uns 3% de obra. É o cara errar na localização de longe da base dele, e aí ele começa a ter uma dificuldade de cumprir o mínimo exigido lá na matriz do banco para poder executar. Por quê? Porque faltou mão de obra. Então aí começa a ter o que a gente chama o seguinte, né? O caipira da roça é dizer, quem planta, colhe. Cara, a lei da semeadura funciona para tudo nessa vida, inclusive no mundo corporativo. Se você nasce errado, cara, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Vai ter prejuízo. Você vai... Aquela história. Tudo vende. Legal, tudo vende, mas tem um custo. Sim. Tudo vende. Não, cara, você pode fazer um negócio lá na PQP. Vai vender? Vai, mas tem um custo. Ou tem um prejuízo. A gente já viu alguns casos de obras paradas serem absorvidos por outras empresas e salvar o empreendimento e entregar. Mas alguém nesse processo aí, em função disso tudo que a gente está falando aqui, deixou dinheiro na mesa. Deixou e perdeu. Aí vamos lá. Olha só o que eu falei aqui, cara. A gente vai ter um episódio só para falar, por exemplo, de engenharia financeira de banco. Porque é muito amplo. Aí vamos lá, olha, lembra que eu disse? A viabilidade ela precisa ser estratificada e envolver todas as áreas da empresa. Aí o marketing debruça para poder desenhar todo um planejamento estratégico. Você quer ver uma outra questão? O produto é o primeiro na cidade? É uma continuidade? Qual é o posicionamento da consultora? Porque senão você vai ter que gritar mais. Eu vou ter continuidade naquela cidade? É o meu primeiro empreendimento ou não? É o primeiro de 5 que eu vou ter? Opa, primeiro de 5 eu tenho que ser mais agressivo na comunicação porque eu tenho que sair bem. Eu estou falando de uma área isolada, nesse caso, nesse exemplo, eu falei de uma área isolada, mas podia ser um complexo de áreas. Você está entendendo que tudo tem correlação na hora de você estratificar a viabilidade. Aí um outro ponto, beleza. Então quando eu falo envolver algumas áreas, vou citar outros pontos, que a gente está aqui muito voltado para banco, exposição e planejamento estratégico. Outro ponto muito importante é quando você, no estudo de massa e no terreno, você tem as complexidades que você obviamente vai colocar lá no seu custo de obra, ok? Então, por exemplo, qual tipo? De repente o terreno tem um grande aclive e você tem que fazer um muro de contenção de 10 metros. Cara, isso não é barato. De repente o terreno, né, ele tem uma necessidade de um tipo de fundação diferente porque você foi lá e fez uma sondagem de solo e viu que o lençol freático ele é muito raso. Então com 5 metros você já encontrou água. Não dá para fazer. Olha só. Aí você vai estratificando a viabilidade do ponto de vista técnico, aí do ponto de vista comercial. Cara, vamos lá. Aonde que eu erro na viabilidade? Não, põe aí que eu vou pagar menos de comissão, porque daí o cara aportou dinheiro errado e aí começa a querer tirar depois das outras variáveis, né? Será que... Não, 4%, vamos tentar fechar 3,5%. O marketing, 2%, vamos tentar 1,5%, porque 1% do VGV é quanto? 500 mil, certo? 50 milhões? 500 mil é o dinheiro, de repente, erroneamente... Não, deu de aporte. Sim. Não tem esse dinheiro agora. Aí você começa a sacrificar... outras pontas para... o que de fato é estratégico para trazer resultado.
Então você erra na concepção e depois você vai nas áreas de negócio. Sim. E você começa a sacrificar, porque venda é uma área estratégica de negócio. Aí, beleza. Só que lembra que você aportou 1 milhão? Aí vem uma coisa importante na viabilidade que ninguém... Aliás, ninguém faz, não, minto. Que poucos fazem. Tá, esse 1 milhão vai sair da onde? Vai sair do caixa da empresa. Ou vai sair de um empréstimo. Ou vai sair de um investidor. O investidor vem e faz um empréstimo para você. Hoje, taxa referencial a 13%. Ele vai te emprestar esse 1 milhão a quantos por cento? Empreendimento tem quanto tempo? 3 anos. Quanto custou esse 1 milhão? Entendeu? Custo aí vai ter da exposição. De tudo, então juros, o custo não é 1 INCC. milhão. O aporte não é 1 milhão. O aporte é 1 milhão e alguma coisa. Sim. Você quer ver uma outra coisa? Eu decidi pagar o terreno numa viabilidade de fluxo financeiro, com correção de INCC. Beleza. Se você não souber fazer uma leitura do mercado nos próximos 2 anos e dos 2 anteriores anos, vou dar um exemplo. Eu conheço projeto que a gente fechou lá em 2020. Que a gente comprou o terreno no fluxo financeiro, com indexador de INCC. Como que estava o INCC? Pau. Agora, mesmo sendo... Então, quando você coloca, vou pagar agora, qual que é o ideal? Qual que é o sonho de consumo? Cara, permuta física. Ó, te dou no local. Entendi. A permuta física seria quando o dono do terreno se contenta em ficar com unidades... Seja no local ou seja, olha, eu tenho estoque. Cara, um novo negócio pode, inclusive, salvar outras. Sim. Você tem 5 unidades em estoque no empreendimento lá que não vende faz tempo. O que você faz? Então, é o famoso custo de oportunidade. Exato. Por que você... Não, cara, gostei do seu terreno, vamos fazer o seguinte, eu te dou... Então, digamos que seja 10% a permuta, 200 unidades, 20 unidades. Eu falo, cara, eu te dou 10 permutas no local e 5 permutas eu te dou em unidade física e 5 talvez, você faz um mix e eu vou te dar em fluxo financeiro. Você tem que diminuir sua margem de risco, seu custo financeiro. Por quê? Aí você vai vindo. Feito o custo, porque o custo você vai olhar toda a parte técnica, terreno, as especificações do projeto, mão de obra, custo direto, custo indireto, despesa direta, despesa indireta, custo financeiro. Tá, beleza. Fiz isso. Quais são os demais custos? Terreno, certo? Custo de projeto, custo de incorporação, custo financeiro, que nem eu disse, custo comercial, né? Custo jurídico, custo contábil, que está tudo lá inserido na estratificação. Um custo muito importante que as pessoas esquecem de colocar na viabilidade, sabe qual é? Pós-obra. Porque depois dá um problema lá na unidade da frente e você tem que guardar um dinheirinho, cara. Você tem que guardar um dinheirinho pós-jogo. Verdade. Né? Vai pro estádio e não guarda o dinheiro do dog. Não dá. Então você tem que fazer isso aí. E produto também dentro da viabilidade? Custo financeiro foi dito, custo de experiência com o cliente. Que tá dentro do comercial, tá dentro da viabilidade comercial. É que existe uma estratificação muito grande, né? A gente, eu citei aqui os macros, dá pra gente explodir muito, né? Mas por isso que eu falei que cada um faz sua lição de casa. Então, por exemplo, o comercial, normalmente, que vai avaliar a parte de vendas, a parte de marketing, a parte de jornada, né? Ou seja, o quanto vai me custar essa jornada comercial. O pós-obra que você diz, Magno, é aquele 5 anos de garantia. É assistência técnica. Tá bom, assistência técnica. Que em alguns casos pode não dar nada e em alguns casos Mas tem que prever na viabilidade. Normalmente as empresas colocam aí, depende da segmentação e tudo mais, mas coloca de 0,5% a 2%. Legal. Porque o que acontece? O pós-obra não está relacionado somente, né, a algum problema de patologia técnica. Deu problema na unidade, vazamento. Não, você pode ter algum pós-obra de assistência jurídica. Então, vou dar um exemplo. Você não sabe o que vai acontecer. E se você atrasa a obra e os clientes te processam? Sim. Aí foi lá, uma demanda de R$1 milhão com os clientes. Se o projeto, eu falo que dê 15% de um VGV de 50 milhões. Estou falando de 7,5 milhões. Imagine se eu tenho uma judicialização técnica pós-obra de R$1 milhão. Quanto que representa 1 milhão de 7,5? Você está entendendo? Mais de 10% do meu lucro, de repente, foi consumido por alguma coisa. Então, eu tenho que começar a... eu tenho que ter... Gente, projeto não tem como.
Se você não trabalha com previsão, eu não tenho previsibilidade de quanto que vai me custar. Cara, você tem que ter domínio 100%. Tem muita empresa que começa a obra, não tem nem orçamento, quanto mais viabilidade. Eu confesso que eu estou impactado aqui nessa conversa, porque eu disse uns programas atrás que um incorporador me procurou para fazer um lançamento e ele disse que já tinha feito um lançamento em outra região do estado e esse agora eu fui fazer algumas perguntas que o marketing precisava saber justamente de posicionamento do produto, VGV, não tinha. E eu falei aqui, não tinha, e eu fiquei assim, uau! E como agora, assim? com isso tudo que a gente está vendo aqui, e eu acho que a gente nem esmiuçou tudo. Não, a gente tava aqui. Entendeu? Nós estamos aqui falando. Cara, como é que esse cara vai. Como é que. Ele deve ser um lançador, tipo. Você quer ver? Vai no feeling. Pegando o que o Magno falou aqui, pegando os últimos minutos de conversa aqui, deu pra entender que incorporar não é uma ciência esotérica, é uma ciência exata? Não dá. Olha só, eu comparo uma empresa que não faz viabilidade e que não tem planejamento estratégico como você sair com as crianças para o shopping sem saber quanto que você quer gastar. Eu tenho 4 filhos. Se eu sair de casa sem planejar o quanto que eu quero gastar com elas no shopping, ou eu saio falido, ou eu saio depressivo, você entendeu? Ou eu saio doente, alguma coisa diferente. Por quê? Porque o empreendimento é como a criança que pede tudo ao longo do passeio. Aí ela tá passando em frente à loja de chocolate. Pai, come chocolate! Aí passa no brinquedo, quer um brinquedo. Quer ir no cinema. Aí vai no cinema, quer comer pipoca. Quer brincar. Aí chega e o que acontece? Na hora de ir embora, pede um sorvete. Aí vai comer, pede um fast food. O que acontece? Você fala, cara, eu fui pra gastar 200 e gastei 1.000. Você fala, mas peraí. E esses 800 que eu gastei a mais? Ele vai sair de algum lugar. Ele vai ser extraído de algum lugar. Mas independentemente estava sobrando. Então a viabilidade, ela nada mais é... E assim, problema também que as empresas fazem. Erros que as empresas cometem com viabilidade, né? Elas desenham a viabilidade e depois esquecem. Sabe? Não, viabilidade você tem que mensurar ela todo o tempo. Tem que ter um acompanhamento. Então você tem que ter acompanhamento. Por quê? Viabilidade nada mais é do que um indicador que você constantemente vai acompanhando e monitorando. Por quê? Você não vai depois... Aí chega lá com 80%, 90% de... vamos sentar uma reunião de viabilidade para ver como é que tá o projeto XPTO. Aí você senta na mesa, aí você tem umas pessoas que tá tudo ali e tal, porque na hora que você vai pegar a viabilidade, o custo da obra tá com 58%, era previsto 55%. Lançamos atrasado, lançou errado, o custo de marketing tá em 2.1. Cara, mas a gente vendeu 2.1, o target era 2%, né? O nosso budget era 2%, você já gastou 2.1 e tem 70% vendido. Tá, como é que nós vamos fazer comunicação para vender os outros 30%, que é mais difícil? Entendeu? Aí, você quer ver uma coisa? O cara que não sabe... O custo, quando eu falo de custo de incorporação, custo financeiro, você tem que colocar lá o custo de cada contrato que você vai assinar. O custo da verbação, o custo do projeto, o custo das matrículas lá na entrega, o custo do profissional que faz a NBR, o custo do projetista, né? Exato. Você tem que colocar lá tudo isso. O custo da assessoria contábil, da assessoria jurídica, o custo da SPE, o custo financeiro. Você tem uma porrada. Aí você vai colocando, caramba. Por isso que quando a gente vai falar com algumas pessoas, é importante, vocês dois estão aqui, que falam, meu conhecimento é raso. Sabe quando a gente fala assim, cara, o cara vem e fala assim às vezes, dá um desconto aí de 0,5% nessa venda, vamos dar um desconto na tabela de 0,5%. Você fala, você tá maluco? Só que o cara, às vezes, na ponta, por isso que eu falo, às vezes o cara, se ele tem um pensamento só de venda, tá errado. O vendedor, ele tem que pensar no produto, no negócio, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo é assim, mas eu tô falando na cadeia de gestão. Sim. Então quando eu vejo um gerente, um coordenador, um supervisor, um diretor, seja quem for na área de vendas, vir pedir desconto, eu falo, cara... Porque a gente fica ali na viabilidade, no comercial principalmente... Falando da gestão comercial, a gente fica tratando assim, cara, consegui tirar 0,02 aqui do custo comercial. A gente vibra. Porque você vai administrando a obra, então, olha a complexidade que é. Cara, se você dá um tiro errado na obra...
Se você errar 10%... a gente teve recentemente aí o período de pandemia agora, que uma taxa de aumento aí de substrato, metal, né? Alan, produto de obra mesmo. Eu fiz viabilidade no final de... Em 2021, mais ou menos, eu fiz uma viabilidade de um projeto que eu lancei 1 ano depois. A viabilidade do projeto, ela foi inferior de quando eu lancei 30%. Então eu fiz uma viabilidade para vender, por exemplo, assim, a 200 mil. Eu tive que lançar a 260, 240, 250, 260 na variação de preço, né? Por quê? Porque não comporta. Então quando você pega custo, subiu, você não consegue. Aí a venda, você também não consegue. Por isso que o Minha Casa Minha Vida, com essa nova reestruturação, ajudou pra caramba. Porque a cota do teto já tava lá em cima. Tava inviável, né? E aí, vamos lá. Então, a hora que você estratifica tudo isso, vamos lá, você traz todos os inputs para a viabilidade. E aí, aonde que estão? O óbvio não é o que nos faz errar. É o que não é óbvio. Então, lembra que eu falei? O cara não coloca lá o custo da assinatura do gerente da caixa do banco para assinar as agregações. Aí, no meio do curso, ele assina a demanda mínima, 100 unidades. Aí alguém do financeiro fala assim, apareceu aqui 25 mil reais aqui. 30 mil reais, acho que é 300 reais agora. Apareceu aqui 30 mil reais aqui. O que é isso aqui? Liga lá pro banco. Isso aí é o custo do que o banco cobra para poder fazer a assinatura. Que é isso? Aí, lembra que eu falei da estruturação? Para você chegar lá no banco, apertar o botão, você tem que contratar 4 seguros. 5 agora. Mas isso cabe nesse assunto ou seria outro? Não, eu vou falar financeiro aqui. Assunto, ele não é nem jurídico, ele é lá na estruturação financeira. Mas o que acontece? Você tem que contratar 5 seguros. Seguro de risco de obra, término de obra, seguro de pós-obra. Sabe o que acontece? Isso daí, num projeto de... Se não foi avaliado antes, o cara vai gastar uns 300 mil reais. Que isso? Não está na viabilidade. Você entendeu? Não está na viabilidade. Então ele não coloca o custo financeiro. Eu aportei 500 mil, aportei 1 milhão, errei. Então vai corroendo. Aí no final, quando ele senta com o financeiro, o incorporador, o proprietário, seja lá se é uma empresa menor ou se é uma empresa já mais estruturada em governança, esse empreendimento estava previsto 15 e deu 8. E aí? Você tá entendendo? Aí, feito isso, então, concluindo aqui esse escopo, aí vem o final. E, então, a dica que eu deixo é olhar aquilo que não é óbvio, envolver as áreas, olhar muito para o seu planejamento estratégico na hora da viabilidade, porque a viabilidade ela tem poder decisório, porque a hora que você falar na viabilidade assim, vamos, aí você fala jurídico, roda a minuta e você começa a ter custos, né? Então o cara... E o outro ponto é analisar aquilo que não é óbvio em termos de custo, porque apesar de pouco, nem eu falei aqui, falei 30, mas no caso de 200 unidades, se você assinar tudo com o banco, você vai gastar 60 mil só de assinatura lá pro cara assinar o dia do cliente. Olha só. Aí tem seguro. Nossa, gastei 1 milhão aqui com incorporação. Normalmente o custo de incorporação gira de 2 a 3% do VGV, que são esses custos que são embutidos dentro desse processo. Final é o quê? A dica que eu dou é olhar para planejamento estratégico, essas questões não óbvias e principalmente monitoramento. É um planejamento de PDCA. Você planeja, implementa, controla, corrige a rota para a boca do jacaré não fazer isso aqui. Acompanhamento periódico. Quanto está custando, aonde está o desvio. E não é muito a pauta aqui de viabilidade, mas isso tudo ajuda a fazer um lançamento correto, que é pauta de outros programas que nós vamos fazer aqui, na parte mais comercial e vendas. Por quê? Isso muito bem estruturado, 80% do seu resultado está ali. Está aqui. Até a viabilidade, 80%. Cara, não é a venda. Não é a venda, não é o marketing. Cara, desculpa, se o seu produto é bom, se a sua viabilidade deu certo, se a localização... Cara, ali na frente, cara, se a bola chegar redonda, ali na frente não vai ter trabalho. Agora, se você carregar isso até a viabilidade, para depois querer corrigir na ponta, não dá. E aí o final é o monitoramento, porque cada empresa, obviamente, vai trazer seus indicadores financeiros para fazer a gestão da viabilidade. Uns deles que eu vou aqui dizer, por exemplo, você faz uma viabilidade que você fala lá assim, olha, eu vou ter um payback, né? Que é quando eu começo a ter retorno, digamos, no 15º mês.
Se você erra estrategicamente no lançamento decorrente a uma má estruturação de viabilidade, seu payback pode vir no 20º mês. Então, do 15º ao 20º, que não era previsto, isso tem um custo. Sim. Isso aí vai afetar a sua taxa interna de retorno, que é a sua TIR. Vai afetar a sua exposição de caixa, porque se o seu payback ele trafegou do 15º para o 20º, é sinal de que você teve que ter mais exposição. Se você tem mais exposição, você tem mais custo financeiro. Se você tem mais tempo exposto, a viabilidade fica prejudicada, você pode ter prejuízo na venda, na parte comercial. Então você vai ter que gastar mais dinheiro com marketing, mais dinheiro com comercialização, o produto vai ficar mais exposto. A obra vai ter mais custo, porque se você demora, vai começar atrasado, o prazo vai delongar. Se você planejava 18 meses de obra, você vai ter 24. Então mais 6 meses de segurança da obra, do custo direto da obra, de engenheiro na obra, do residente, um monte de custo. Então, se você não fizer esse monitoramento, a sua geração de caixa, que é o EBITDA, né? EBITDA, o pessoal fala lá, você não vai ter, porque aí você vai começar a corroer a sua viabilidade. Então, a estruturação é fundamental. Uma vez estratificado, você tem que ter ali uma disciplina para monitorar isso periodicamente para saber como que nós estamos frente a isso. Por quê? E aí eu termino aqui essa explanação dizendo o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui. A gente lançou um empreendimento agora, aqui na região, empreendimento de 143 unidades. Mas até ontem tinha 111 unidades vendidas. E ontem completou um mês de lançamento. Caramba. Então, olha só. Sorte. Foi sorte. Mais de 50% aí já... Não, 80% vendido. Vai chegar quase perto de 90%. Porque tinha lá uma porrada de unidades ainda para poder assinar e tal. Então, vamos lá. Vendemos 120 unidades de 143 em um mês. Caramba. Por que eu estou citando isso? Lembra, se você tem planejamento estratégico, se você tem programação, se você tem planejamento de viabilidade e fica mais fácil aqui, sim, você facilita o trabalho, né? Eu sempre falo, o que é melhor, né? Fazer gol de escanteio ou de pênalti? Então, né? Então, quando você então tem o trabalho facilitado aqui, você tem um êxito mais rápido aqui na ponta, isso tem impacto na viabilidade. Por quê? Esse mesmo empreendimento, certamente na viabilidade, nós colocamos seguinte, vamos assinar com o banco em 6 meses, vai assinar com 2. 4 meses antes que eu trago o banco, são 4 meses a menos de exposição. Eu tenho efeito comercial, eu tenho efeito financeiro, eu tenho efeito de obra. Marketing. Então isso tudo, porque eu não vou precisar. O que eu vou fazer agora para vender 20 unidades? Nada. Nada. Eu não preciso, né? Ele organicamente, como né, os gurus do marqueteiro gostam de falar organicamente e tal. Então, assim, o que acontece? Nasceu sozinho, né? Organicamente, para nós é assim, cara, o negócio rodou. E aí, a viabilidade nesse caso aqui, ela vai ser impactada de fato positivo. Vocês citaram aqui várias coisas aqui, né? Já peguei empreendimentos, já salvei aqui, parou a obra aqui. Mas olha os cases de sucesso. Então esse empreendimento já vai ser contratado com o banco daqui a 30 dias, ou seja, 4 meses de antecipação do que é previsto. A obra vai iniciar antes, então eu vou trazer todo o custo que eu tinha futuro. Eu já vou alongar. É como você fazer um financiamento do carro, gente, né? Você faz o financiamento do carro, você chega lá, é gostoso. Você fala, quero quitar as últimas parcelas. Aí você paga só um pedacinho. Então é o que a gente faz quando você tem êxito na viabilidade no lançamento. Você recua. No que você recua, você então traz todos os indicadores financeiros, né, positivamente. Você aumenta a sua TIR, você diminui o seu payback. Você aumenta a sua rentabilidade, sua VPL, você aumenta todos os seus indicadores financeiros, cara, todo mundo fica feliz, corretor recebe mais rápido, cara, não tem como dar errado. Mas isso tá, planejamento estratégico, estudo de mercado e pesquisa de mercado, né? Estudo de mercado e prospecção correta diária, viabilidade bem feita. Cara, você fez isso aqui, lembra? 80% do negócio tá aqui? Quantos por cento que eu falei que a gente vendeu? 80%. Olha só. De catar. Um Pareto aí. Cara, pelo amor de Deus. 80-20. Então, pelo amor de Deus, você que tá assistindo, ouvindo, faz planejamento estratégico, faz pesquisa de mercado, faz prospecção correta, faz, pelo amor de Deus, a viabilidade corretamente estratificada, envolvendo todas as áreas. Cara, se vocês fizerem isso, não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. Vou complementar aqui que o volume de informação e energia é gigantesco.
para um projeto de sucesso. Né? Nossa! A gente está encerrando aqui, acredito. Sim, então temos outros assuntos aqui para lidar ainda dentro desse escopo que a gente está seguindo na nossa trilha aqui da jornada de incorporação, né? Sim. Para falar ainda sobre aprovação técnica, projeto arquitetônico, laudo ambiental, concessionária, falar de legislação imobiliária, incorporação e gestão CRI, é assim que comunica ou é CRI? Gestão. Na verdade, esse contexto aí está relacionado às aprovações técnicas legais, que são nada mais que é não explica não. Não vou explicar não. É que assim, a viabilidade demandou da mesma forma que quando você tem a pesquisa de mercado, você demanda viabilidade nas áreas, todas as áreas saem desenvolvendo seus custos para estratificar isso numa viabilidade. A hora que a viabilidade, que é o output aí, né? Você imputa todas as informações, sai uma viabilidade estratificada. O que você faz depois disso? Você devolve para as áreas, né? Você dá uma devolutiva dizendo assim, olha, esse projeto vai para frente. E aí cada área precisa fazer. Nesse caso, os próximos episódios, a gente vai falar disso. Por quê? Que é justamente, cara, o que a gente faz a partir disso agora? Porque daí há um desdobramento depois da viabilidade, que as pessoas... Você que está acompanhando aí, não perca, continua acompanhando a gente aqui, porque a gente vai falar, o que eu faço agora? Porque o êxito da incorporação está, o que a gente vai fazer? Então, a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, preparada, capacitada, porque a viabilidade rodou, legal, bacana. E se atrasa a aprovação do projeto? E se o GERIC não é renovado? Tá? E se você não tem uma força de venda qualificada? Então, se você não tem uma estrutura de crédito. São perguntas para a gente responder no próximo episódio. Já vai se preparando aí para poder acompanhar a gente aqui nos próximos episódios, porque tem muita coisa para acontecer. E eu vou falar, se eu fosse você, eu assistiria de novo esse episódio, porque eu vou assistir. Só nessas Não, tem muito, na verdade. Então, a gente está, digamos que assim, na nossa jornada, você que está acompanhando, na nossa jornada aqui de incorporação para você do universo imobiliário, a gente está no item 3. Falta o 4 e o 5 e aí vai até o 12. Ontem eu estava num evento, né? E aí uma moça, uma amiga perguntou para mim... e aí tem uma coisa que às vezes quando eu escuto essas perguntas são recorrentes, né? Ela falou assim, meu marido, ele quer incorporar. E posso passar seu telefone para ele conversar com você e tal, né? E aí as pessoas vêm para uma conversa dessa e elas vêm achando que em 2 horas, 3 horas, você vai conseguir dar para ela todo esse conteúdo. Cara, pega um incorporador e pergunta para ele se é fácil. Pega uma construtora, pergunta se é fácil. Então, não dá. Mas eu acho que a gente pode contribuir hoje aí bastante com o pessoal em relação a esse conteúdo, falando um pouco de viabilidade. E quero aproveitar aqui já no encerramento desse programa, falar para você que está assistindo. Então, assim, a gente continua acompanhando, que a gente vai trazer novidades sobre isso, de repente trazer um documento que você que está assistindo, a gente vai encaminhar, fazer aí um e-book, alguma coisa que... Uma coisa que a gente tem aqui desde quando a gente pensou na Imoverse é reciprocidade com o mercado também. Eu acho que às vezes a pessoa... Do que vale o conhecimento, né? Se ele não é compartilhado. Né? Eu não estou falando nem de questão de monetização, não é isso. Estou falando que às vezes você pega uma pessoa que sabe muito, mas o quanto ela compartilha isso, o quanto ela... Né? Então esse canal aqui, ele serve para isso também. Para a gente trazer informação, trazer para as pessoas. Por quê? O pessoal está assistindo em casa um conteúdo, creio eu, bastante relevante, de graça. De graça, é isso que a gente quer. É legal trocar essa ideia, trocar essa informação, compartilhar isso, expor isso para o mercado, porque né, nós estamos aqui com experiências, cada um dentro da sua expertise e tudo mais, mas assim, cara, quanto que eu aprendi, né? Eu tenho muito conteúdo que eu aprendi do mercado, uns que eu paguei, outros que eu não paguei, outros que eu pesquisei, outros que eu apanhei, outros que eu aprendi na marra. Então, acho que vai disso. Então, você que está assistindo, continua acompanhando a gente aqui. Quero aproveitar e agradecer a sua audiência de sempre. Né? Tinha assunto pra caramba aqui, viabilidade é muito ampla, né? Mas a gente precisa encerrar esse programa aqui de hoje. Continua acompanhando os próximos episódios, que tem mais coisa legal para a gente trazer para vocês em relação a essa jornada toda de incorporação. Então, você que é construtora, incorporadora, você que é staff de gestão, seja na área comercial, de vendas, crédito, marketing, enfim, se você está inserido de alguma forma no mercado imobiliário, esse aqui é o canal que a gente não apenas
fala de experiências, mas a gente conta de processo, a gente fala de procedimento, a gente fala de tudo aquilo que está envolvido. Porque é que eu sempre falo, não é a gente trazer apenas experiências de palco, mas é trazer, né, vivências que a gente de fato, né, tem experimentado ao longo aí desses 20 anos no mercado imobiliário, para instruir, para ajudar você que está acompanhando a gente aqui no canal. Obrigado, gente. Sartori, Alan, hoje foi bom, rendeu. Obrigado, hein? Hoje rendeu. Obrigado pela experiência, obrigado, Alan. E é isso aí. E é isso que é o Imobverse, né? É o universo do mercado imobiliário. Vamos em frente, pessoal. Não deixa de seguir a gente, compartilhar, comenta aí se faz sentido o que você está consumindo aqui. E se for legal, compartilha com a gente a sua experiência. Compartilhe com seus amigos também aí, @Imobverse nas principais plataformas. Até o próximo.